É relativamente fácil concordar que só o Homo sapiens pode falar sobre coisas que não existem de fato e acreditar em meia dúzia de coisas impossíveis antes do café da manhã. Você nunca vai conseguir convencer um macaco a te dar uma banana, prometendo a ele bananas infinitas após a morte no céu dos macacos. Mas isso é tão importante? Afinal, a ficção pode ser perigosamente enganosa ou confusa. As pessoas que vão à floresta à procura de fadas e unicórnios parecem ter uma chance menor de sobrevivência do que as que vão à procura de cogumelos e cervos. E se você passa horas rezando para espíritos guardiães inexistentes, não está perdendo um tempo precioso, tempo que seria mais bem utilizado procurando comida, guerreando ou copulando? Em Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari aponta que nossa capacidade de acreditar coletivamente nas mesmas narrativas foi, ao contrário do que se poderia intuir, um dos principais fatores que garantiram nossa sobrevivência enquanto espécie. Juntos, acreditamos na existência de deuses, na eficácia ou na ineficácia de modelos socioeconômicos. Acreditamos em códigos penais, no valor do dinheiro e até em coisas absurdas, tipo Harry Potter ser mais legal do que Senhor dos Anéis ou achar algo para assistir na Netflix antes de 37 minutos procurando. Mas nem sempre foi assim. Harari explica que a revolução cognitiva, que possibilitou nossa capacidade de criar e compartilhar mitos e, portanto, de nos organizarmos em civilizações complexas, aconteceu gradualmente entre 70 e 30 mil anos atrás. Datam de cerca de 35 mil anos a maior parte daqueles que podemos considerar como sendo os primeiros registros de arte na história da humanidade. Estou falando de uma série de descobertas arqueológicas que são muito importantes para a compreensão do surgimento do pensamento humano tal como ele é hoje. Os objetos aos quais me refiro, estatuetas, pinturas, instrumentos musicais sofisticados, provavelmente possuíam funções ritualísticas. E talvez seja justamente aí que possamos encontrar o exato momento em que nos tornamos capazes de pensar para além da nossa realidade imediata. E a partir disso, acreditar em coisas que não existem objetivamente. In the Museum of Blaubeuren, we find replicas of the best-known Paleolithic Venuses. But this one, the Venus of Hohlefels, stands out. Found in 2008, it is sensational for its age. The Venus from Hohlefels is probably the oldest depiction of any kind of figurative object we know at all. It's the earliest representation of a human being, and it's the absolute root of figurative depiction as we know it. Later on, we see a range of animals being depicted. We can think of the animal depictions in ivory here, or the fabulous depictions from Grotte Chauvet of mammoths, of lions, and we can see a very clear connection between the Swabian finds and the depictions in Chauvet. What's also fascinating is, at this time, 40,000 years ago, we see evidence for musical instruments, a range of personal ornaments, mythical depictions that clearly show that these people had a religious concept involving the transformation between humans and animals. Os caçadores-coletores do Paleolítico acreditavam, até onde se pode verificar, que todas ou quase todas as coisas são dotadas de alma, uma essência consciente capaz de estabelecer comunicação com seres humanos. Acreditar nisso fez com que aquelas pessoas não criassem barreiras imaginadas entre o ser humano e o restante da natureza. Assim como nós, os animais, as plantas e até mesmo as rochas, os rios, os ventos, são dotados de algum nível de consciência.
todos eles possuem suas próprias vontades, verdades e sentimentos. Esse tipo de crença, chamada de animismo, é a base para uma espécie de pensamento religioso que, em algum momento, daria origem aos mitos coletivos e faria com que cooperássemos em sociedades de milhões de pessoas. E ele desemboca nas práticas que são, muito provavelmente, o gatilho para a produção das pinturas rupestres, das esculturas do Paleolítico e dos instrumentos musicais encontrados pelos arqueólogos. Compreende-se que as pinturas rupestres, como essas da caverna de Chauvet, na França, eram realizadas por indivíduos em estados alterados de consciência e faziam parte de um conjunto maior de práticas culturais, às quais se pode dar o nome de xamanismo, rituais durante os quais existia também música, dança e talvez banquetes. Entretanto, é preciso salientar que a possibilidade de organizar as sociedades de modo mais complexo não era, para aquelas pessoas do Paleolítico, um fim em si. Ou seja, não é como se algum cara da Idade da Pedra Lascada acordasse com vontade de formar uma comunidade global e, para isso, decidiu que ia criar mitos e lendas e compartilhar eles. Mas o surgimento do pensamento religioso e mitológico teve como consequência quase acidental o surgimento de grandes aglomerados humanos que cooperam entre si. Tomando isso como verdade, temos que admitir que pouco se sabe a respeito do que faz com que as pessoas desenvolvam esse senso de religião, de arte e de ritualística também. Sabemos que elas o tinham, sabemos das consequências que isso trouxe e notamos que aqueles indivíduos que possuíam tais práticas obtiveram vantagens evolutivas. Não sabemos, no entanto, os motivos individuais que primeiro levaram alguém a pintar e a fazer música, a esculpir e a inserir todas essas coisas em um contexto ritualístico, como parte fundamental da vida e não apenas como prática religiosa. Afinal, nas sociedades de caçadores-coletores, existia pouca ou nenhuma separação entre arte e vida, ou arte e religião, ou religião e vida. Não existe ainda uma resposta definitiva que nos aponte os motivos pelos quais nossos ancestrais produziam pinturas nas paredes das cavernas. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que a resposta está dentro de nós. Tá, eu sei, parece brega, parece clichê, mas a verdade é que a nossa forma de pensar, na prática, é a mesma das pessoas que viveram há 35 mil anos. Então pergunte para si, por que eu faço o que eu faço? E mais, por que nós praticamos arte? Por que nós criamos? Por que consumimos música e apreciamos literatura? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei bastante de fazer essa pesquisa para falar sobre esses temas que me interessam tanto. Talvez eu volte em um outro momento e fale sobre outros temas, sobre alguma coisa relacionada à arte também. Isso é um mistério para mim. Eu realmente não tenho certeza ainda. De qualquer forma, muito obrigado, um grande abraço para você.